A pessoa que é querida, que é aquele líder, seja ele porque ele está num cargo de liderança ou não, mas de referência horizontal ou vertical, né? Ele é a pessoa que coloca aqueles que estão ao lado dele sempre na positiva, sempre em direção a um crescimento. Ele não é só o 100%, ele é o 120%. É aquele que verdadeiramente veste a camisa e se sente bem fazendo isso. E aí todo mundo fica até meio envergonhado, né? Porque a pessoa é tão servidora, ela é tão bacana frente a tudo o que acontece, que você começa até a medir pelos resultados daquela pessoa. E ver nela o quê? Que aquilo que ela faz é legal, é bom, é um prazer. E isso, inclusive, tem muito a ver com outro momento que a gente tiver, né? A gente tem a oportunidade com o nosso núcleo de trazer a vocês, é falar mais, inclusive, dessa questão das forças e competências que as pessoas precisam realmente ter muito mais atenção para ocuparem seus lugares e postos de serviço com mais prazer, né? Não só porque a produtividade é boa, mas porque trabalhar também tem que ser bom, né? Acordar cedo, se organizar, passar o dia fora, depois voltar para casa e ainda sorrindo, né? Pô, todo mundo merece, isso é possível, viu? Então vamos lá. Aqui a gente tem também algumas questões interessantes. Observem esses dados, né? 100 mil trabalhadores em 9 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Singapura e Austrália. Vejam que é grande essa pesquisa que eu me baseei. 90% dos funcionários alegam como problemas o quê? Assédio moral por parte dos chefes. A gente vê como os dados não mentem, né? 20% aguentavam chefe ruim. Então, como que a gente pode falar de liderança sem falar na consequência de uma liderança ruim? Para vocês verem em números, né? Em números não mentem. Aliás, isso é um dado que a gente sabe que nós mulheres às vezes não damos tanta importância, mas os homens adoram números. Então, vamos aprender com eles. Por quê? Porque números nos protegem de questionamentos básicos. Olha só, uma pesquisa desse porte mostra então que aquilo que não é uma boa liderança aparece na hora que a pergunta é feita. Tá? E aí, Heloísa, o que acontece quando isso acontece? Consequências, problemas, dificuldades. Custo da produtividade menor. Moral baixo. Quem já teve a oportunidade, às vezes assim até tá, né, vivendo isso, quando a empresa tem uma relação de liderança não muito bem quista ou muito bem, né, ou positiva, como a gente chamaria, você vê que o ambiente ele fica todo impregnado, né? As pessoas ficam realmente com aquele ar de cansaço antes da hora, ficam com aquele mau humor em relação a qualquer probleminha é um problemão, né? Aí muito empresário fica brigando, eu preciso de um funcionário proativo. Super legal, o proativo é tudo de bom, né? Que é o funcionário que você não precisa nem mandar, né? Ele faz sozinho. Para isso, vamos prestar atenção. Olha o que vai atrapalhando se a gente não der atenção a essa questão. A alta rotatividade, quem tem empresa sabe o problema que isso gera. É seríssimo. Você acaba de treinar, você habilita o funcionário, mas de repente você não consegue entender que entre você e o funcionário existe, entre o empregado, você e o empregado, existem o quê? As pessoas que comandam, que lideram esse grupo, né? E às vezes está ali aquele líder malquisto, aquela pessoa que não está dando conta de lidar com a informação, e aí ele faz o quê com aquele seu funcionário? Com o empregado treinadinho, bonitinho, arrumadinho. Ele vai pesando de tal maneira a relação dessa pessoa dentro do ambiente de trabalho, que esse funcionário vai embora. E aí fica aquela rotatividade. Então, gente, cuidado, eu não quero aqui jamais dizer que salário não é o que contabiliza. Mas não adianta, muitas vezes nós temos casos de empresas que o salário não é ruim, ele é legal. E a rotatividade mesmo assim é alta. Perde-se muito, tá? Gastos com saúde e distúrbios relacionados ao estresse. Isso é muito comum, tá bom? Quando a gente tem esse problema de liderança. E eu coloquei entre parênteses, parece que é pequenininho, mas não é não, porque é subjetivo. Deslealdade, a tal da história de vestir camisa. Funcionário, empregado que não está satisfeito, para que a lealdade? Para que vestir camisa? Sabe aquela história de, bom, falta 10 minutinhos, fecha a porta. Vai no banheiro, vai. Some, já larga tudo ali. O cliente está com a carinha na porta, todo mundo já vira de costas assim, né? De repente você não vê essas coisas, mas é um princípio de deslealdade, né? Dele em relação ao próprio posto de trabalho que ele ocupa. Bom, geralmente agora, para a gente caminhar em direção a algumas ideias de liderança, a gente diz o seguinte, que de acordo com uma pesquisa de líderes, que se chama Alpha, perfil de liderança, nós temos assim, que geralmente
ambiciosos, atraídos por posições de autoridade e obstinados e decididos são qualidades dos líderes. Agora, o que vocês acham? Isso são qualidades de homens ou de mulheres? Essas são qualidades de lideranças, tudo bem? Tanto homens como mulheres que se posicionam como líderes, eles são dessa maneira. Pessoas em busca de resultados, pessoas ambiciosas, que buscam cargos de autoridade, tudo bem? Mas e aí? Em que momento que a gente tem a diferença nesse processo? E aqui cabe uma reflexão. Se a gente já sabe que uma boa liderança é uma atmosfera agradável de trabalho, é aqui que as mulheres aparecem como algo que hoje é o que a gente chama de uma vantagem competitiva no mercado. Atenção, então não é que nós somos melhores ou piores, não é um versus o outro. Mas no momento, se a gente pensar em vantagem competitiva, se o assunto é clima agradável de trabalho, realmente, o que tem acontecido? As mulheres, por serem menos inclinadas a dominar, mais sintonizadas com o clima emocional, mais propensas a buscar formas de atuar colaborativamente e encontrar soluções em que todos saiam ganhando, hoje esse formato de liderança está nos atendendo melhor. Isso é uma diferença que a gente precisa reconhecer. O problema aqui não é que os homens não façam isso, e aí é que fica o ganho, tem que ser a troca. Nós temos que compreender que não é só o salário que funciona para o funcionário, lembra? Mas é o quê? É o respeito, é o desenvolvimento, não é? É a maneira como a pessoa pode crescer dentro da empresa e daí em diante, lógico, isso é um perfil de liderança que precisa ser atendido. Então, como vantagem competitiva, o que a gente procura, né? Que entender que procurar o consenso e convencimento dos empregados, em vez de líder, né? De o líder impor a própria vontade, é o centro do equilíbrio da gestão eficiente. Então, não interessa se vai ser o homem ou a mulher, mas esse é um comando importante de busca de equilíbrio. Mas, nesse momento, o que a gente tem? Uma vantagem competitiva. Nós, mulheres, em função, muitas vezes, de vários estudos psicológicos que nos equiparam na relação da maternidade, nos equiparam até mesmo pela história de sermos aí, né, submissas, que isso nos trouxe tolerância, sei lá, está no DNA social, não é? O fato é que, nesse momento, a liderança feminina, por essas características, ela atende melhor uma demanda de mercado que, na maioria das vezes, se reorganiza em função de uma economia também, que nem sempre vai ter o salário como o mais compensador. Tá ok? É nesse sentido que a gente traz essas informações. Então, essa é uma dica de ouro, né? Procurar o consenso, o convencimento dos empregados, em vez de o líder impor a própria vontade. Prestem atenção agora, para a gente finalizar. São das mulheres 36%. Essa é uma pesquisa de 2009, que é a mais recente que eu consegui puxar, né, para a gente poder falar. 36% dos postos de liderança no Brasil. Desses postos, 43% deles, no ranking de 2009, das 100 melhores empresas no Brasil, são das mulheres. Né? Nós estamos quase lá, né? Numa equiparação. São das mulheres, o que vocês queriam saber. Aqui. O índice de confiança dos funcionários. Vejam lá. 83% versus 81% nas empresas lideradas por homens. Então, a primeira pergunta que eu fiz, que era para vocês entenderem aí, se nós teríamos uma vantagem entre 0 e 100%, quanto fica para nós, quanto fica para eles, os homens, né? Não é tão distante, mas nós já estamos a 2% do percentual aí, ó, acima, nesse quesito confiança. E a palavra confiança é de propósito. Eu poderia ter medido qualquer outra, poderia ter usado qualquer outra, mas por que a palavra confiança? Porque não há liderança, não há empresa que seja realmente boa se não transmitir às pessoas o quê? Confiança. Né? Você deixa seu carro em qualquer lugar? Você come qualquer comida em qualquer lugar? Você escolhe qualquer escola? Você contrata qualquer... Não. A palavra é confiança. Então, no quesito da gestão e da liderança, vejam de que maneira as mulheres estão tendo uma vantagem competitiva
E aí o recado fica, que em nome da diversidade, os homens, que sempre nos colocaram como pessoas que também estavam galgando, crescendo, indo em direção a aprendizados, que é o que nos deu aí uma grande diferença, né, no dia de hoje, no percentual de mulheres dentro do mercado de trabalho. Eu acho que nós mulheres tivemos a coragem de aprender com os homens, tirar o que era positivo, trazer para o nosso cotidiano. Qual que é o recado, então, que eu gostaria? Que, em nome da diversidade, os homens tenham essa mesma humildade, de olhar aquilo que a gente tem de legal, está funcionando, se apropriar e fazer disso o quê? Pela diversidade, uma eficiência para todos. Aí a gente vai estar em direção a um mundo melhor. Queria, então, desde já, agradecer a presença de todos. É o mês da mulher, mas por que não dizer que, nesse momento, essa é a dica para que a gente tenha, não só enquanto mulheres, homens, crianças, seres humanos muito melhores, líderes de grande eficiência, por respeito à diversidade, é tudo que a gente precisa. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, a Associação Comercial agradece a todos vocês. Obrigada.